Passando agora para a análise da camada limite hidrodinâmica e da camada limite térmica, tal qual ilustrada no diagrama mostrado na direita da tela, agora sob a ótica da segunda lei da termodinâmica, nós temos que ter então como ponto de partida uma formulação da segunda lei da termodinâmica que, para aplicar na teoria da camada limite, tem que ser a formulação bidimensional da segunda lei da termodinâmica. Naquela discussão que tivemos anteriormente da segunda lei da termodinâmica, tal qual aplicada a problemas envolvendo a convecção de calor, nós vimos que a taxa volumétrica de geração de entropia ela podia ser separada em dois tipos de taxa de geração de entropia, uma associada aos gradientes de temperatura e outra associada aos gradientes do vetor velocidade. Vamos analisar essas duas componentes então separadamente. Começando aqui nessa tela pela taxa de geração de entropia associada com o gradiente de temperatura, que para problemas bidimensionais é igual a condutividade térmica K dividido pela temperatura T na escala termodinâmica elevado ao quadrado, multiplicado justamente pelo produto interno do gradiente de temperatura por si mesmo, o que no caso bidimensional em coordenadas cartesianas nos leva a essa expressão mostrada. Aplicando então a análise de escalas para dentro da camada limite térmica, para dentro de ΔT, nós temos então que o primeiro termo ele tem a escala de K, ou seja, a escala da condutividade térmica, dividido pela escala da temperatura na escala absoluta, na escala termodinâmica, vezes uma escala de diferença de temperatura elevada ao quadrado, que é associada com o dt no topo, no numerador dessa derivada parcial da temperatura em relação a x, dividido pela escala na direção x, aqui o L que nós já havíamos apresentado anteriormente, como sendo a distância percorrida pelo escoamento até esse ponto, ou seja, ΔT ao quadrado, dividido por L elevado ao quadrado também. Já o segundo termo será obtido de maneira semelhante, como tendo a escala de K dividido pela escala da temperatura na escala termodinâmica elevada ao quadrado, vezes o ΔT, a diferença de temperatura, a escala da diferença de temperatura, elevado ao quadrado, dividido pela escala na direção y, que para o caso da camada limite térmica, nada mais será do que a espessura da camada limite térmica ΔT elevado ao quadrado. Multiplicando então por ΔT elevado ao quadrado, vezes a temperatura na escala termodinâmica, a escala da temperatura na escala absoluta, elevado ao quadrado, dividido por K, a condutividade térmica, vezes a variação, a escala da variação de temperatura, ΔT, elevado ao quadrado, nós obtemos então que a escala do primeiro termo nada mais vai ser do que ΔT ao quadrado sobre L ao quadrado. Já a escala do segundo termo será uma escala unitária. Na discussão que tivemos anteriormente, nós sabemos que esse termo aqui, ΔT ao quadrado sobre L ao quadrado, pelo postulado da camada limite térmica, tem que ser muito menor do que 1, uma vez que o postulado diz que ΔT tem que ser muito menor do que L, do que esse comprimento característico. Dessa forma, nós temos que esse primeiro termo aqui, associado com o gradiente na direção x, na direção tangente à parede sólida, é desprezível em comparação com o termo associado com o gradiente de temperatura na direção vertical, na direção y. Dessa forma, nós temos, portanto, que, sendo válido o postulado da camada limite térmica, nós temos que a taxa volumétrica de geração de entropia, associada com o gradiente de temperatura,
para uma camada limite pode ser aproximadamente dada como K dividido por T, sendo T a temperatura na escala termodinâmica, vezes a derivada da temperatura em relação a Y elevada ao quadrado. Voltando agora a nossa atenção para aquela taxa volumétrica de geração de entropia associada com o gradiente de velocidade, nós temos que, para um problema bidimensional tal qual esse mostrado na direita da tela, um problema envolvendo camada limite tanto térmica quanto mecânica, para esse caso, nos sistemas de coordenadas cartesiano, essa taxa volumétrica de geração de entropia é dada por essa expressão mostrada. Aplicando então a análise de escalas a cada um dos termos dentro dessa taxa de geração de entropia, dessa expressão para a taxa de geração de entropia, nós obtemos que, começando pelo primeiro termo, 2μ sobre a temperatura na escala termodinâmica, vezes a derivada de U em relação a x elevado ao quadrado. A escala desse termo será a escala de μ, dividido pela escala da temperatura na escala termodinâmica, vezes a escala de U, que para a camada limite hidrodinâmica, que nós estamos considerando como nosso sistema aqui nessa análise de escalas. Então, a escala de U será U infinito elevado ao quadrado, sendo U infinito a velocidade fora da camada limite hidrodinâmica, dividido pela escala de x, que é L elevado ao quadrado também, né? Passando então para o segundo termo, que é 2μ sobre t vezes dv dy elevado ao quadrado, nós temos que a escala desse termo será μ dividido pela escala da temperatura na escala termodinâmica, vezes a escala de v elevado ao quadrado, que nós já vimos, abrindo um parêntese aqui, que a escala de v, de acordo com o princípio de conservação da massa, será dada por delta sobre L, o infinito, que é a escala de Uzinho, a escala da componente horizontal do vetor velocidade. Dessa forma, o V, a escala de V, será então o infinito delta sobre L elevado ao quadrado, dividido então, ou vezes 1 sobre a escala de Y, que para a camada limite hidrodinâmica é a espessura da camada limite hidrodinâmica, delta, elevado ao quadrado. Passando então para o terceiro termo, nós temos que a escala dele, esse terceiro termo sendo μ sobre t, vezes a derivada de U em relação a y elevado ao quadrado, nós vamos ter que a escala dele é μ dividido por t, vezes a escala de U, que é o infinito, elevado ao quadrado, dividido pela escala de y, que dentro desse sistema, que nada mais é do que a camada limite hidrodinâmica, será o delta elevado ao quadrado. Passando então para o terceiro termo, que é 2μ sobre t, vezes a derivada de U em relação a y, vezes a derivada de v em relação a x, nós temos que a escala desse quarto termo será μ sobre t, vezes a escala de U, que é o infinito, dividido pela escala de y, que é o delta, a espessura da camada limite hidrodinâmica, vezes a escala de v, que nós acabamos de ver, que, de acordo com o princípio de conservação da massa, será dada por um infinito vezes delta sobre L, vezes 1 sobre a escala de x, que é 1 sobre L. O último termo, então, que é μ sobre t, vezes a derivada de v em relação a x elevado ao quadrado, terá a escala de μ sobre t, vezes a escala de v elevado ao quadrado, que é 1 infinito, delta sobre L, elevado ao quadrado, vezes 1 sobre a escala de x elevado ao quadrado, ou seja, vezes 1 sobre L ao quadrado. Multiplicando então todas as escalas por delta ao quadrado vezes a escala da temperatura na escala termodinâmica, dividido por μ, o infinito ao quadrado,
nós obtemos então que cada uma dessas escalas se reduzirá a... Essa primeira aqui nada mais vai ser do que delta ao quadrado sobre L ao quadrado. Já essa segunda escala aqui, nós vemos que o delta ao quadrado pode cortar com o delta ao quadrado. Então a escala desse segundo termo é igual à escala desse primeiro termo, ou seja, a escala do segundo termo também é delta ao quadrado sobre L ao quadrado. A escala desse terceiro termo aqui, ao multiplicar por esse fator, nós vamos ter que a escala desse termo passará a ser a escala unitária. Já o quarto termo passará a ter escala dada por... Nós podemos aqui também cortar esse delta com esse delta. Dessa forma, é possível perceber que esse termo, esse quarto termo, tem a mesma escala do primeiro e do segundo. Portanto, nós temos que, ao multiplicar por esse fator, essa escala multiplicada por esse fator, nos dará uma escala delta ao quadrado sobre L ao quadrado. Já o último termo, nós temos que, ao rearranjá-lo, nós vamos ter que a escala dele será delta elevado à quarta sobre L elevado à quarta. Portanto, nós temos que, do postulado da camada limite hidrodinâmica, delta sobre L tem que ser muito menor do que 1. Dessa forma, e da análise de escalas que realizamos, nós temos que esse termo aqui, μ sobre t, vezes a derivada de u em relação a y elevado ao quadrado, domina, tem a maior escala dentre todos os termos que compõem a taxa volumétrica de geração de entropia associada com o gradiente de velocidade. Portanto, para a camada limite hidrodinâmica, nós temos que essa taxa volumétrica de geração de entropia associada com o gradiente de velocidade, ela é aproximadamente igual a μ dividido por t, multiplicado pela derivada de u, sendo u a componente na direção horizontal do vetor velocidade, a derivada de u em relação a y em relação à direção perpendicular à parede sólida, tudo isso elevado ao quadrado. Assumindo, portanto, que sejam válidos tanto o postulado da camada limite hidrodinâmica quanto o postulado da camada limite térmica, nós temos que a taxa volumétrica de geração de entropia é dada por k sobre t ao quadrado vezes dt dy elevado ao quadrado, somado com μ sobre t du dy elevado ao quadrado. Além disso, se nós reconhecermos que a derivada de uma função genérica φ em relação a y elevado ao quadrado pode ser escrita de maneira equivalente como a derivada em relação a y de φ vezes a derivada de φ em relação a y menos φ vezes a derivada segunda de φ em relação a y. Nós podemos então escrever associando primeiro o φ com a temperatura e depois associando o mesmo φ com a componente horizontal do vetor velocidade, a componente u. Nós podemos escrever a taxa volumétrica de geração de entropia de maneira equivalente como sendo k sobre t ao quadrado vezes a derivada em relação a y de t vezes a derivada de t em relação a y menos k dividido por t vezes a derivada segunda de t em relação a y. Agora passando para o termo associado com a dissipação viscosa, ou seja, escrevendo de maneira equivalente μ sobre t vezes a derivada em relação a y de u vezes a derivada de u em relação a y menos μ vezes u dividido por t
vezes a derivada segunda de u em relação a y. Agora, aplicando uma integral de 0 a infinito ao longo de y, ao longo da direção perpendicular à parede sólida, e além disso, fazendo duas hipóteses. A primeira delas é que a variação da temperatura ela é muito menor do que a temperatura na escala termodinâmica, a temperatura em Kelvin, por exemplo. A variação da temperatura do fluido ao longo da passagem pela parede sólida tende a ser numericamente muito menor do que a temperatura na escala Kelvin, na escala absoluta. Portanto, nós podemos aproximar a temperatura na escala termodinâmica por uma temperatura característica que nós vamos utilizar uma vez que estamos integrando de 0 a infinito, a mais prevalente dentro desse domínio de 0 a infinito, que é a T infinito, que nós vamos, por sua vez, assumir como sendo constante. Além disso, nós temos que, dentro da camada limite, na camada limite hidrodinâmica, nós podemos aproximar o zinho por um infinito, a sua escala. Portanto, utilizando essas aproximações, nós podemos escrever que a taxa por unidade de área da parede, a taxa de geração de entropia, será aproximadamente igual, uma vez que estamos introduzindo essas hipóteses, a K sobre T infinito ao quadrado, vezes a integral de 0 a infinito da derivada em relação a y de t vezes a derivada de t em relação a y, dy, menos k sobre t infinito, vezes a integral de 0 a infinito da derivada segunda da temperatura em relação a y, dy, somado com, passando agora para os termos envolvendo u, nós vamos ter μ sobre t infinito, vezes a integral de 0 a infinito da derivada em relação a y, de u vezes a derivada de u em relação a y, dy, menos μ sobre o infinito, ou seja, usando que esse uzinho pode ser aproximado dentro da camada limite por u infinito, tudo isso dividido por t infinito, vezes a integral de 0 a infinito da derivada segunda de u em relação a y, dy. Vamos agora realizar as integrações associadas com a taxa de geração de entropia por unidade de área da parede sólida que acabamos de obter. Vamos fazer isso fazendo as integrações associadas com cada um dos termos separadamente. Começando então por k dividido por t infinito ao quadrado, vezes a integral de 0 a infinito da derivada em relação a y de t dt dy, o que podemos escrever de acordo com o teorema fundamental do cálculo de maneira equivalente, como sendo k sobre t infinito ao quadrado, vezes t dt dy, avaliado em y tendendo a infinito, menos essa mesma expressão avaliada na parede, avaliada em y igual a 0. Em y tendendo a infinito, nós temos que a derivada da temperatura em relação à direção perpendicular à parede sólida some, portanto, esse termo aqui não precisa mais ser considerado, sobrando apenas o termo associado com a parede. Ou seja, podemos escrever então que esse termo será igual a T0, que é a temperatura na parede, dividido por T infinito elevado ao quadrado, tudo isso multiplicado por menos K dt dy, avaliado na parede, avaliado em y, igual a 0.
Associando então esse termo aqui, menos K dt dy, avaliado na parede, com o fluxo de calor, Q, duas linhas, nós podemos então escrever que esse primeiro termo nada mais é do que o fluxo de calor, Q, duas linhas, vezes T0, dividido por T infinito ao quadrado. Passando então para o segundo termo, passando para menos K sobre T infinito, vezes a integral de 0 a infinito da derivada segunda da temperatura em relação a y, podemos, novamente empregando o teorema fundamental do cálculo, escrever essa expressão de maneira equivalente como menos K sobre T infinito vezes dt dy avaliado em y tendendo a infinito, menos dt dy avaliado na parede, avaliado em y igual a zero. Nós temos novamente que em y tendendo a infinito, o dt dy tende a zero, portanto não precisamos considerar esse termo, precisando apenas considerar o que acontece na parede, o que nos permite então escrever que menos 1 sobre t infinito vezes menos k dt dy avaliado na parede é equivalente a esse segundo termo. Novamente reconhecendo esse termo, menos k dt dy e y igual a zero, como sendo o fluxo de calor, podemos então escrever que esse termo aqui nada mais é do que menos Q duas linhas sobre T infinito. Ou de maneira equivalente, é igual a menos Q duas linhas vezes T infinito sobre T infinito ao quadrado. O terceiro termo, então, μ sobre T infinito vezes a integral de 0 a infinito da derivada em relação a y de u du dy, integrada ao longo de y, também empregando o teorema fundamental do cálculo, pode ser escrita de maneira equivalente como μ sobre T infinito vezes u du dy avaliado em y tendendo a infinito, menos o du dy avaliado na parede em y igual a zero. Nós temos que, quando y tende a infinito, a derivada de u em relação a y tende a zero, portanto não precisamos considerar esse termo. E quando y é igual a zero, nós temos a condição de não deslizamento, que faz com que u seja zero. Portanto, nós não precisamos considerar nenhuma dos dois termos associados, nem com y tendendo a infinito, nem com y igual a zero, sendo, portanto, que esse terceiro termo é identicamente nulo. O último termo, então, será dado também pelo teorema fundamental do cálculo como menos μ, o infinito, sobre t infinito, vezes du dy, avaliado em y tendendo a infinito, menos du dy avaliado na parede em y igual a zero. Mais uma vez, du dy, quando y tende a infinito, é zero, portanto não precisamos considerar esse termo, sobrando, portanto, menos du dy avaliado em y igual a zero, ou seja, podemos escrever esse último termo como sendo igual a 1 infinito dividido por t infinito vezes μ du dy avaliado em y igual a zero. Por sua vez, podemos associar μ du dy em y igual a zero como sendo a tensão de cisalhamento tal. Dessa forma, reunindo todos esses termos, podemos escrever que a taxa de geração de entropia por unidade de área da parede sólida nada mais vai ser do que Q duas linhas vezes T0 menos T infinito
dividido por t infinito ao quadrado, somado com o infinito sobre t infinito, vezes a tensão de cisalhamento tal. Integrando então essa expressão que acabamos de obter para a taxa de geração de entropia por unidade de área da parede sólida, ao longo da área da parede, nós obtemos então a taxa de geração de entropia, a taxa temporal de geração de entropia, como sendo igual a 1 sobre t infinito ao quadrado, vezes a integral ao longo da área da parede sólida, do fluxo de calor vezes T0 menos T infinito, dA, reconhecendo aqui que tanto o fluxo de calor, que é duas linhas, quanto a temperatura T0 podem variar ao longo da área da parede sólida, enquanto estamos assumindo que T infinito é constante, somado com 1 sobre T infinito, vezes a integral ao longo da área da parede sólida de 1 infinito vezes a tensão de cisalhamento dA. Nós podemos então reconhecer essa última integral aqui como sendo a potência necessária para mover o fluido. Fazendo agora a hipótese de o infinito constante, que nós associamos com o escoamento sobre uma placa plana em que o gradiente de pressão pode ser considerado, pelo menos em uma primeira aproximação, como sendo zero, o que implica que o infinito é aproximadamente constante, nós podemos então simplificar essa taxa de geração de entropia, essa taxa temporal de geração de entropia, de maneira a ser 1 sobre t infinito ao quadrado, vezes a integral ao longo da área da parede sólida, de Q duas linhas vezes T0 menos T infinito, dA. O primeiro termo, portanto, permanece intacto, somado com 1 infinito sobre T infinito, vezes a integral ao longo da área da tensão de cisalhamento dA. Por sua vez, nós podemos reconhecer essa integral da tensão de cisalhamento ao longo da área como sendo Fd, a força de arrasto, que nós já havíamos comentado anteriormente. Dessa maneira, nós temos que, para essa hipótese de um infinito constante, a taxa de geração de entropia ela será igual a 1 sobre t infinito ao quadrado, vezes a integral ao longo da área de Q duas linhas T0 menos T infinito, dA, somado com o infinito sobre T infinito, vezes a força de arrasto. Nós podemos agora lembrar lá do teorema de Gustodola, que a potência perdida em um processo ela é diretamente proporcional à taxa temporal de geração de entropia. O que nos leva a crer que, se quisermos minimizar a potência perdida em processos de convecção, nós temos que, de maneira equivalente, minimizar a taxa de geração de entropia, né? O que equivale, nesses casos aqui, a minimizar essa expressão para a taxa temporal de geração de entropia,
1 sobre T infinito ao quadrado vezes a integral ao longo da área da parede sólida do fluxo de calor vezes a diferença de temperatura T0 menos T infinito, somado com 1 sobre T infinito vezes a potência necessária para mover o fluido, ou de maneira simplificada para o caso de uma placa plana de um infinito constante, como sendo o primeiro termo igual ou idêntico àquele que acabamos de descrever, somado com 1 infinito sobre T infinito, vezes a força de arrasto sentida pela parede sólida.